A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. A Igreja celebra hoje a memória de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier nasceu na Espanha no ano de 1506 e faleceu na China no ano de 1552. Estudou em Paris, conheceu Santo Inácio de Loyola e fez parte do núcleo de fundação da Companhia de Jesus. Considerado o maior missionário da época moderna, pôs o Evangelho em contato com as grandes culturas orientais. Celebrando hoje sua memória, nós rezamos pela Igreja Missionária, que se compromete a difundir o Reino de Deus. Antífona de entrada: estes são homens santos que se tornaram amigos de Deus, gloriosos arautos de sua mensagem. Oração do dia. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e versículos 24 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ao comentário do Evangelho de hoje. A autêntica adesão a Jesus e a profissão de fé em sua condição de enviado do Pai encontra sua verdadeira expressão na vida do discípulo, e não apenas em suas muitas palavras. Estas, ainda que belas, nem sempre manifestam uma vida vivida segundo o querer de Jesus e a proposta do reino por ele proclamada. Ele mesmo denunciou na vida dos discípulos o descompasso entre falar e viver. Gritar Senhor, Senhor não garante a entrada no reino dos céus. Somente entrará neste reino quem se esforçar para fazer a vontade do Pai, conforme nos ensinou Jesus. Daqui decorrem dois tipos de atitudes possíveis ao discípulo de Jesus. A primeira consiste em ouvir a palavra de Deus e praticá-la com sinceridade. Os percalços da vida encarregar-se-ão de verificar a solidez e a profundidade da fé do discípulo. Quem sair ileso das perseguições, dificuldades e provações, mantendo-se fiel a Jesus, terá dado provas da consistência de sua fé e de sua adesão ao reino. A segunda atitude consiste em professar-se discípulo do reino, mas sem o empenho de viver em conformidade com a fé professada. A superficialidade desta adesão ao reino revelar-se-á assim que surgir a primeira crise, por causa da fé. Só o discípulo fiel
alicerçando sua vida na vontade do Pai, supera incólume as provações da fé. Vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, que sejamos prudentes para colocarmos em prática vossas palavras e assim não sucumbirmos quando nossa fé for provada. Amém. Rezemos a oração a São Francisco Xavier. Amabilíssimo santo, todo cheio de caridade e zelo, convosco respeitosamente adoro a divina majestade, e porque singularmente me comprazo no pensamento dos dons especiais da graça com que fostes enriquecido em vida e na glória de vossa majestade, rendo-lhe por eles as mais fervorosas ações de graças, e suplico-vos com todo o meu coração que me alcanceis por vossa poderosa intercessão a graça tão importante de viver e morrer santamente. Suplico-vos também que me alcanceis a graça. Faça o seu pedido a São Francisco Xavier. E se o que peço não é para a glória de Deus e maior bem da minha alma, alcançai-me o que mais conforme for a uma e outra coisa. Assim seja. Querido povo de Deus, que o Senhor da vida, Senhor da história, abençoe a cada um. O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Padre Clárison. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.